rinomodelação ou rinoplastia. Dois procedimentos que atuam na área nasal para melhorar a estética do nariz. A rinoplastia ele é um procedimento cirúrgico. Hoje nós temos técnicas de endorrinoplastia, que é uma técnica interna, que a gente raspa o dorso, trata a ponta sem uma visualização direta. Nós temos a técnica delivery ou semi-aberta, com incisões internas a gente consegue expor a cartilagem da ponta nasal, trabalhar ela, e o restante da rinoplastia feita de forma interna, ou a exorrinoplastia estruturada, que é uma forma mais nova de se abordar o nariz e realizar a rinoplastia, que através de uma pequena incisão na columela e por dentro do nariz a gente consegue elevar a pele e ver as estruturas. Com isso a gente consegue mais precisão, mais refinamento e trabalhar em toda a área nasal, seja na parte posterior óssea ou na parte anterior cartilaginosa, com mais refinamento e com um resultado melhor. E o termo estruturado é porque hoje a gente utiliza estacas internas, que a gente aproveita, na maioria das vezes, de cartilagem do septo, para criar estruturação do nariz e permitir resultados melhores, mas também uma firmeza dessa pirâmide nasal para que quando essa pele começar a cicatrizar e houver toda a cicatrização da área nasal, não tenha nenhum desvio, ou seja, não tem nenhum processo de retração e de desvio de ponta nasal ou de queda com esse processo de cicatrização. Já a rinomodelação, ela se torna muito atraente por não ser um procedimento cirúrgico. É um procedimento que a gente realiza em consultório, com anestesia local, utilizando o preenchedor ácido hialurônico, que a gente utiliza na face, no lábio, ou seja, com diferentes indicações. A rinomodelação, a gente faz um preenchimento do dorso, dando um traço mais reto e mais harmônico com a ponta nasal, mas ela a gente não consegue tratar muito a ponta nasal. A gente consegue estruturar e sustentar a ponta, elevando a ponta, mas para os pacientes que têm uma queixa de ponta mais batatinha, bulbosa, aquela ponta mais larga, a gente não consegue dar muita definição. E como eu sei quais são as melhores indicações para cada caso? Pacientes que têm queixas de aumento nasal como um todo, que é a rinomegalia, ou seja, aquela famosa giba, que é o dorso em papagaio, em tucano, são termos que os pacientes utilizam. A ponta em batatinha, bulbosa, aquela ponta larga, sem definição. O processo da asa nasal muito afastado, aqueles narizes com asas nasais muito largas e a base óssea nasal também muito larga, normalmente esse nariz a gente tem que abordar cirurgicamente. Pois a gente trabalha a ponta, trabalha o dorso com a raspa, faz a osteotomia, que é a fratura nasal, reposiciona, diminui todas as estruturas para dar um resultado estético para esse nariz. Já para pacientes que normalmente têm uma ponta bem definida, têm uma altura da pirâmide nasal boa, têm uma asa posicionada, que a principal queixa é mais a relação dorso-ponta devido àquela gibazinha, ou seja, o nariz em papagaio, para esses casos a rinomodelação é muito bem indicada, porque a gente realiza um pouco de preenchimento atrás na raiz nasal e um pouco na frente, na região do supratípio, ou seja, acima da ponta nasal, dando uma sensação de um nariz mais retificado. E para esses casos, a rinomodelação ela entra muito bem, porque ela consegue visualmente transformar um nariz com queixas inestéticas num nariz estético. Então é importante entender que para cada procedimento, um cirúrgico e o outro não cirúrgico, existem indicações precisas. Nós não vamos conseguir com a rinomodelação tratar todas as queixas de um nariz, mas já com a rinoplastia, sim, a gente consegue tratar todas as queixas. Então a rinomodelação ela é muito bem utilizada para pequenos detalhes com indicações muito precisas. A harmonia ela é muito importante para tirar o paciente dos estigmas de uma rinoplastia. A rinoplastia, quando bem indicada e bem conduzida, respeitando as proporções faciais e as características étnicas do paciente,
ela atinge resultados muito satisfatórios. E um outro detalhe que eu sempre analiso na minha consulta é a perfilometria, ou seja, como que é o desenho da face em perfil. Um nariz muito grande, com um paciente com retrognatia ou com hipomentonismo, com pouco queixo, obrigatoriamente a gente tem que atuar no nariz e no queixo. Quando você opera um nariz, reduz o nariz e o paciente tem uma perda de volume do mento ou uma mandíbula curta, ele continua tendo a sensação de um nariz grande. Então as proporções, a perfilometria, ela tem que ser analisada milimetricamente e, claro, feito um planejamento para atingir o melhor resultado, mas principalmente um resultado proporcional, natural, para que este paciente tenha a sensação de um nariz como se ele tivesse nascido com aquele nariz bonito. E não que as pessoas olhem e falem, essa paciente fez, ou este paciente fez uma cirurgia. Você está pensando em realizar ou a rinoplastia ou a rinomodelação? Deixe aqui nos comentários qual procedimento que você acha melhor indicado para você.